What's up, guys? How is it going? Oitava aula de inglês, 8th English lesson. Nossa pequena oração diz assim: Father, I place this class in your hands. Guide our discussions and learning. May everything we do bring honor and glory to your name. Amen. Pai, eu coloco esta aula em suas mãos. I place this class in your hands. Guie nossas discussões e aprendizado. Guide our discussions and learning. Que tudo que façamos, may everything we do, traga honra, bring honor, em glória ao seu nome, and glory to your name. O nosso verso está em 1 Corinthians 13:6. Esse texto de Coríntios é uma poesia, uma das mais lindas da Bíblia. Infelizmente, nós não estamos ainda no nível de trazer toda ela. Assim como eu tenho trazido partículas da Bíblia, não consigo trazer os textos todos ainda, porque o contexto que engloba aqueles versos é de uma beleza, é de uma força incrível. Então, o verso diz assim, um pequeno verso dentro dessa poesia. Love finds no joy in injustice, but rejoices in the truth. Literalmente diz, o amor encontra nenhuma alegria. Então, love finds no joy na injustiça, in injustice, mas se regozija na verdade, but rejoices in the truth. Cultural curiosity. Gente, estamos falando muito dos Estados Unidos e do Reino Unido, tá? Porque tem muitas coisas para falar. São países que têm uma força no mundo muito grande, que estão à frente em quase todas as áreas. E quando estamos falando de ciência, produção científica, impacto no mundo, são eles que lideram de longe, mas de longe. Se você juntar os prêmios Nobel, né, dessas universidades, dessa produção americana e britânica, é mais da metade. Mais da metade dos prêmios Nobel estão na mão deles. As universidades deles estão entre as melhores universidades em qualquer ranking que se faça, escolhendo qualquer aspecto. Agora tem um aspecto para mostrar qualidade. Tá? Às vezes você busca muita quantidade. Por exemplo, as universidades brasileiras publicam muito, os nossos doutores publicam muito. Porém, com a relevância baixíssima mundo afora. E um ranking que mostra isso é o Leiden Ranking. É um ranking montado pela Holanda, holandês, não montado pela Holanda, um ranking holandês, um site que mostra o quão citados são os artigos brasileiros e quais são, sabe, os top 10% mais citados dentro daquela área específica, por aqueles doutores específicos daquela área, que conhecem aquele mesmo campo, que estão trabalhando desde a mesma coisa, o quanto eles consideram. Quem são os 10% top? Será que tem algum brasileiro lá? E quando você vai olhar, o Brasil está em 1000º lugar. Tem 1000 universidades na frente do Brasil. 1000. Olha, nós temos um tamanho gigante, mas a qualidade é muito triste. Pensa no seguinte, você tem um amigo muito inteligente, né? Aí você pensa, meu amigo, né, passa a minha inteligência. Eu nunca vou conseguir passar ele. Mas olha o seguinte, às vezes a gente se sente pequeno perto de alguém que é mais inteligente que a gente, né? Eu tenho vários amigos mais inteligentes que eu. Mas olha, essa pessoa, ela é infinitamente menor do que uma multidão de sábios e de gênios que passaram por 1000 anos de história, produzindo o melhor que eles tinham mundo afora. Nenhuma inteligência, nenhum gênio consegue vencer uma tradição inteira de gênios. E o que esses países têm são tradição. Essa foto é de Oxford, da Universidade de Oxford, uma das primeiras, aí, quase um milênio de universidade, quase 1000 anos. E olha, a tradição que isso traz, a força que isso traz, isso é impressionante. É impressionante que das 50 melhores universidades do mundo, mais da metade
estão na mão deles. Mais da metade. O mundo é comandado, em termos de ciência, por eles. E hoje que você está falando inglês, você está entendendo por que o inglês é a língua da ciência. Porque eles comandam a ciência. Eles estão à frente de tudo. Vamos, né, passar por essa curiosidade. E a expressão do dia tem a ver um pouco com a parte da ciência, que é It's not a rocket science. It is not a rocket science. Rocket é foguete. Rocket science é ciência de foguete. Né? Por que é ciência de foguete? Porque é uma coisa, né, associada a algo muito difícil, né? Você entender como é que funciona um foguete, você projetar um foguete. Então, quando a gente quer falar que é algo não... Olha, isso não é um bicho de 7 cabeças. A gente fala bicho de 7 cabeças. Então, como é que é bicho de 7 cabeças em inglês? Rocket science. Então, quando você fala, se não é um bicho de 7 cabeças, você fala, it's not a rocket science. Ou seja, não é uma coisa impossível, não é uma coisa tão difícil igual você projetar um foguete. Tá? E a segunda expressão é The Big Apple, porque a gente vai falar um pouco sobre lugares. E Big Apple é um nome que se refere a uma das cidades maiores e mais importantes do mundo, que é Nova York. Tá? É chamado de Big Apple. Então, vamos para o nosso vocabulary. Professions. Doctor, teacher, engineer, nurse, chef, police officer, firefighter, lawyer, artist, photographer. Atenção, quando falamos doctor, esse OR no final tem uma pronúncia igual do teacher, engineer, father, mother, sister, brother. Esse tá? Doctor, não é doctor. Doctor. Ok? Chef também não é chef, é chef. Lawyer, tem esse som, law, que vem de lei, law, lawyer. Police, muita gente fala police, mas a força está na segunda sílaba, police. E última sílaba, né? Lease, porque o CE tem um som de S, então é police. Vamos seguir. São pronúncias que muita gente erra, gente. Por isso que eu estou dando atenção a elas. Então, vamos lá. Activities. Read, write, listen, speak, play, sing, dance, swim, study, work. Atenção ao listen, porque o T é mudo. Listen. E ele sempre vem acompanhado da preposição to. Listen to. Por exemplo, ouça seus pais. Listen to your parents. Places. School, park, hospital, restaurant, library, museum, beach, office, store, cinema. O que eu posso falar para vocês aqui é library. Muita gente confunde com livraria. Tá? Olha ali do lado, está escrito store, loja. Né? Livraria é onde vende e onde compra livros. Então é uma loja. Então a gente chama ela de bookstore, loja de livros. Bookstore, livraria é loja de livros, tá? Mas library é biblioteca. E daqui a gente tem a profissão de bibliotecário, que é o librarian. Mas a gente não tem uma profissão, né, igual na bookstore. Na bookstore você tem sellers, vendedores. Você não tem bibliotecário, você tem vendedores. Tá ok? Então atenção a isso aí. Vamos seguir. Sentence to practice. Então, my man is a doctor. He works as an engineer. I like to read books. They are playing in the park. We are going to the beach this weekend. She enjoys singing and dancing. I need to study for my exams. Vamos levantar aqui. Let's go to the museum and learn about art. He's swimming in the pool. They are working in an office. My dream is to become a teacher. The police officer is keeping our city safe. The chef is cooking delicious food in the restaurant. The lawyer is defending his client in court. She's a talented artist. Depois, pratique essas frases novamente,
colocando uma velocidade mais lenta e dando pausa para você repetir. Dialogue. What do you do for a living? I work as a nurse at a hospital. That's an important work. Thank you for dedication. You're welcome. I enjoy taking care of patients. Listening. Então, tentei pegar aí o que eu vou colocar no lugar dos 3 pontos. He works as a doctor. He works as a doctor. Do you go to the museum today? Do you go to the museum today? How can I go there? How can I go there? Songs. Separei. York, New York, New York. Tá faltando um K aqui. Tem 2 músicas com o nome New York, né? Uma cantada por Frank Sinatra e Alicia Keys. As 2 são muito famosas. Se você não conhece, na hora que você botar assim, essa. As 2. Tá? Então, coloquei aqui para fazer referência ao estudo de lugares que a gente está fazendo hoje. E o The Scientist, né? Não tem nada a ver com ciência e com educação essa música, mas é por causa do título, né? Que aí lembra que a gente falou sobre ciência, hoje falamos sobre as melhores universidades, né? Que essa é uma questão da cultura muito forte. Coldplay, mais uma vez Coldplay figurando entre as bandas britânicas aqui. E o que temos como humor hoje? Tá assim, ó. At what age is it appropriate to tell your dog he's adopted? A qual idade é apropriado contar ao meu cachorro que ele é adotado? É uma piada? Responde essa pergunta aí. Qual a idade é apropriada para você contar ao seu cachorro que ele é adotado? Já pensou sobre isso? Vamos lá. Segunda piada. E essa segunda piada é a do nosso. Deixa eu ver se... depois aparece o nome dele aqui, tá? É uma piada do Ariano Suassuna, que ele conta, né? E eu traduzi ela. Diz assim: 2 madmen started a talk. One said, I'm Napoleon, the emperor. The other responded, absurd, you are not. Who named you emperor? The first answered, Jesus Christ. And the second questioned, me? Ariano Suassuna contava muito essas piadas, né? De loucos, ele adorava loucos. Então, no manicômio, 2 loucos começam a conversar e um diz, eu sou Napoleão, o imperador Napoleão. E o outro respondeu, não é nada, você não é imperador coisa nenhuma. Quem nomeou você imperador? E ele falou, Jesus Cristo. E aí o outro respondeu, eu? Então temos aqui o nosso Classical Reading, a leitura, trecho de uma leitura clássica, que é 2 and 2 Make 5, do livro 1984, by George Orwell. George Orwell foi um dos mais influentes escritores ingleses, era um socialista, e ele escreveu esse livro, que é uma distopia, né? O que é uma distopia? Uma utopia que no final tem um fim trágico. Tá? Então, essa distopia, 1984, né? Esse título aí é porque ele escreveu em 48, então ele trocou 84, virou 48, 48 virou 84. Como que seria no futuro, né? Onde que aquele socialismo que ele não gostava, né? Ele era socialista, mas ele, olha só, tá indo longe demais, né? Esse autoritarismo. E aí a gente chega a uma coisa que ele mostra como que a mente humana ela pode ser definhada por entidades autoritárias. E esse 2 and 2 Make 5 é a forma que ele foi torturado, né? O personagem do livro. Ele tinha que acreditar numa mentira. 2 e 2 são 5. 2 e 2 são 5. E aí ele foi torturado. Ele falou, não, 2 e 2 são 5. Sim, eu aceito. Não, você só está dizendo que você aceita porque eu estou te torturando. Mas você não acredita isso de verdade. Gente, o livro é exatamente o que nós estamos vivendo hoje em dia, sem mais comentários. Foi escrito por um socialista. Remarkable sentence. Vamos ficar com o nosso Ariano Suassuna.
My hero died crucified between two thieves. Meu herói morreu, crucificado entre dois ladrões. Essa é a frase do nosso indicado ao Prêmio Nobel de Literatura pelo Senado Brasileiro, Ariano Suassuna. Ele não venceu, mas o homem é um monstro em termos de literatura. É um gênio do teatro, é um gênio dos contos. Foi um grande escritor, um grande nome da nossa literatura. E olha aí, quem era o herói dele? My hero died crucified between two thieves. Repitam tudo de novo hoje e amanhã. Bye bye. See you.